Boa tarde, a paz do Senhor. Vamos comentar hoje Jeremias, capítulos 7, 8 e 9, dando continuidade na nossa leitura da Bíblia, reforçando que nesse ano nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Estamos avançando na leitura do livro de Jeremias, e o livro de Jeremias, ele começa, os seus primeiros capítulos, as suas primeiras profecias, acontecem durante o reinado do rei Josias, os últimos anos do reino do sul. Vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias capítulo 7. Do capítulo 1 até o 6, então, foram escritos aí 612, 610, por aí, antes de Cristo, ou seja, perto aí da data em que o povo assírio, em que Nínive, a capital da Síria, foi destruída, e um pouquinho depois. Aí tem uma pausa e a profecia volta, então Jeremias volta a falar por volta do ano 600, 598, por aí, ou seja, pertinho já da destruição de Jerusalém, que eu já citei, que foi em 586. Esses capítulos do 2 até o 25 de Jeremias, eles têm o mesmo tom, que é um tom de profecia no sentido de aviso e julgamento. Aviso e julgamento. Então Deus está avisando, Deus está dando oportunidades, Deus está dando condições para o povo se arrepender. E o povo não se arrepende. O povo não se arrepende. Então são capítulos tristes e são capítulos onde Jeremias chora. Todos os capítulos têm ali alguma citação da tristeza ou do choro de Jeremias, por ver, porque Deus fala com Jeremias, Deus mostra as coisas para Jeremias por visão. Então ele vê as coisas acontecendo e aí profetiza. Então ele fica triste, ele chora, porque ele vê a situação, o que vai acontecer com o povo, Deus avisando, e ele vê o juízo que está por vir. Desta forma, então, em todos os capítulos até o 25, nós vamos ver um Jeremias entristecido, amargurado por vezes. Muitas vezes ele fala de dor física, devido à tristeza de ver a situação do povo. E conforme nós avançamos em direção ao capítulo 25, nós vamos ver que esse tom de tristeza, esse choro de Jeremias aumenta. Então nós estamos numa progressão. Conforme Deus vai falando para a nação, agora Deus começa a falar cada vez mais perto e de forma mais específica. Nós vamos ver agora, nesse capítulo 7, então, Deus ficando irritado com o povo por causa de falsidade, por causa de hipocrisia. Sabe o que é falsidade, o que é hipocrisia? É uma vida de faz de conta. É mostrar por fora que está tudo bem. É mostrar que por fora, através de rituais, de religiosidade, está adorando a Deus. Mas lá dentro o coração não quer nem saber de Deus. E nesses tempos, para nós de redes sociais, de relações líquidas, como falamos, nós vemos muito isso. Uma falsidade e até uma hipocrisia, muitas vezes, de mostrar uma coisa que não é. Então nós precisamos sim pedir misericórdia a Deus e pedir que Deus desvende os nossos olhos e fale ao nosso coração, para que nós não tenhamos essa vida como o povo que em Judá estava tendo. Esse conceito de líquido, relações líquidas, amor líquido, ele é muito falado filosoficamente, fora, secularmente nas escolas. Se alguém não souber exatamente como é que é, me fala, que daí eu explico aqui, trazendo até para nós cristãos esse conceito aí, que é importante da gente entender para não cair nessa situação. Vamos então para o capítulo 7, eu já falei, um capítulo onde Deus mostra sua irritação, e onde Jeremias, com uma forma de tentar conscientizar as pessoas, falar, tocar no coração das pessoas, ele vai lá para a porta do templo, então, para trazer os juízos de Deus para falar. Vamos ler então um pouquinho o capítulo 7. Então, do 1 ao 11, nós vamos ver Deus acusando, Deus apontando para uma necessidade de corrigir a conduta, o comportamento. Depois do 12 ao 16, uma promessa de julgamento.
um aviso de julgamento, depois o juízo contra a idolatria e por fim Deus mostrando ali um problema antigo e também o vale onde terão muitas mortes, o vale da matança, chamado assim aqui. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor. Então Deus manda ele ir lá para a porta do templo. Ele proclama ali essa palavra e diz: ouvi a palavra do Senhor todos de Judá, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Então esse emendai é no sentido de se corrigir. Não confies em palavras falsas dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se realmente emendardes os vossos caminhos, vossas obras, se com exatidão fizerdes o que é de direito entre o homem e seu próximo, se não oprimis o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem neste lugar derramar de sangue inocente, nem andares após outros deuses para vosso próprio mal, então eu farei que habiteis neste lugar, na terra que dei a vossos pais para sempre. Então Deus está falando o quê? Não adianta você ir no templo e ficar dizendo templo do Senhor, né? Como que ali invocando alguma coisa. Então esses primeiros versículos estão mostrando justamente essa hipocrisia de ir no templo do Senhor e ficar lá, né? O judeu tem um costume, né, físico de clamar fazendo, né, esse movimento do corpo. Então não adianta ir lá e ficar falando templo do Senhor, né, templo do Senhor. Não adianta, porque o coração não está obediente a Deus, o coração não está realmente buscando a Deus. Isso virou algo externo, uma ação externa. E a comparação que eu sempre trago para nós, que é muito usual hoje, é as pessoas abrirem o Salmo 91 na Bíblia e colocarem na mesa da cozinha e levarem suas vidas comuns e achar que pela Bíblia estar aberta ali no Salmo 91 que vai ter ali um cuidado, uma proteção de Deus. E não vai. Não vai, por quê? Porque a Bíblia aberta somente, ela é só mais um livro. A Bíblia tem poder, a palavra de Deus tem poder quando lida e vivida. Então eu preciso ler e viver. E não só abrir a Bíblia e deixar ela ali aberta. Eu sei que pode soar, né, estranho falar isso, mas é exatamente isso. A Bíblia aberta por si só, ela não tem efeito. Ela faz um efeito quando nós a lemos e a praticamos e procuramos viver o que está escrito aqui. Vamos avançar aqui. Eu quero ler, eu já li o 7, né? Então, Deus faz uma promessa dizendo: olha, se vocês se voltarem, se realmente me buscarem, se me adorarem, eu farei que habiteis neste lugar na terra que dei a vossos pais. Ou seja, ainda havia uma possibilidade de Deus não dar a sentença final, que era ir para o cativeiro. Mas eles precisavam ser fiéis a Deus, eles precisavam de coração contrito, mas não tinha. Olha o versículo 8: eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. E aí ele vai falando do 9, vão furtar, mate, furte, roubem, façam, andem atrás de outros deuses. E vireis então e vos poreis diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e direis: libertados fomos para fazermos todas essas abominações. É porventura essa casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores? Ou seja, o povo fazia o que queria, inclusive roubava, furtava e matava e cometia adultério e mentia, fazia um monte de coisa, e lá dizendo, né, para essas coisas nós fomos libertos. E não tem como nós não imaginarmos e trazermos para nós. Muita gente que fala, né, estamos vivendo na graça, então eu posso pecar porque Deus perdoa depois. Mas não é assim, não é esse tipo de coisa que Deus quer. Nós precisamos trilhar um caminho da santificação. E Deus quer isso. Ele é santo e Ele exige santidade também do seu povo. Vamos para frente, eu quero ler o versículo 13. E agora, pois, porquanto fazeis todas essas obras do Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando,
e não ouvistes, chamei-vos e não respondestes. O que está falando aqui, né? Desse madrugando, falando. Veja na sua Bíblia, o versículo 13, se dá essa expressão também, madrugando. Mas é no sentido, esse madrugando e falando, é no sentido de Deus falando de forma contínua, continuamente ao seu povo, chamando, chamei-vos e não respondestes. Ou seja, ignora a voz de Deus. E eu costumo falar que quando tem muito ruído, quando a gente está dando atenção para muitas vozes, como é que vai identificar a voz que é de Deus? Se nós estamos dando atenção para tantas coisas. Então, muitas vezes a gente precisa, sim, diminuir o ruído, diminuir as vozes que a gente está ouvindo. E Jesus nos ensinou, fecha a porta do teu quarto, vai lá e fala a Deus. Em secreto e em segredo. Porque aí é só Deus, eu e Deus. Diminui o ruído e dá para identificar qual que é a voz de Deus. Vamos avançar um pouquinho, eu quero ler o versículo 16. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, nem me importunes, porque não te ouvirei. Deus está falando com Jeremias aqui. E o versículo 16, veja, ele não está falando que Deus não vai perdoar o povo, que Deus não vai dar atenção, não, né? Não. O que está dizendo é que só Jeremias orando pelo povo não ia resolver. Por quê? Porque Deus queria ver a mudança do povo. Deus queria ver o arrependimento no povo. Então não adianta, Deus estava falando para Jeremias, não adianta você orar se eles não se arrependerem. Então quando Deus fala assim, tu pois não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, nem me importunes, porque não te ouvirei. Esse não te ouvir é no sentido de que só Jeremias orando, Deus estava todo o tempo aqui falando sobre arrependimento. Então, um cuidado que a gente precisa ter na Bíblia é não pegar um versículo isolado e usá-lo sem ver o contexto. Então, sempre quando nós lemos um versículo, e antes de nós nos basearmos nele, nos fiarmos nele, nós precisamos ler o contexto para entender o que é que Deus está falando. Então aqui não adianta eu dizer assim, Deus falou que não ia ouvir, não. Se eu leio todo esse capítulo 7, eu vou ver que Deus desde o início está falando o quê? Se vocês se arrependerem dessa hipocrisia, dessa falsidade, se vocês se arrependerem desse caminho que vocês estão, eu estou aqui. Aqui no versículo 7 vimos, Deus fala assim, olha, se vocês se voltarem, se arrependerem, eu farei que habiteis neste lugar, na terra que dei a vossos pais para sempre. Ou seja, Deus ainda dando chance, Deus falando, olha, se arrependam que vocês vão sair daqui, vocês vão ficar habitando aqui. Mas eles não se arrependem e vão para o cativeiro. Então nós precisamos tomar o cuidado de não ler um versículo isolado. Olha o que Deus continua falando aqui para Jeremias. Nem me importunes, porque não te ouvirei. Não vês tu o que eles andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus e para fazerem ofertas a outros deuses para me provocarem a ira. Então já é pecado em família, pecado em conjunto, a família inteira na idolatria. A família unida para praticar idolatria. Quão bom é quando a família está unida para adorar a Deus. Aqui, então, Deus cita, né? Todas as idades, todas as faixas etárias do povo de Judá estava praticando idolatria, estava em pecado. Filhos, pais, mulheres, então todas as faixas etárias, os dois gêneros, né? Homens e mulheres unidos, adorando idolatria. Versículo 19, por acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não a eles mesmos para a confusão dos seus rostos? E aí do versículo 20
até o 34, Deus vai trazer então essa questão da rebelião como sendo algo antigo, uma prática antiga de Judá. De tempos em tempos, ou por muitas vezes, Judá se rebelia contra Deus, pratica esse ato de rebelião. E Deus traz isso à tona aqui, né? Vamos ler aqui o versículo 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Era proibido que eles comessem essa carne aqui do holocausto, né? Mas eles estavam ali fazendo sacrifício de qualquer jeito, então Deus fala: ó, vocês estão fazendo de qualquer jeito, então faça o que quiser. É como que Deus dizendo: o que se tem para fazer ainda? O versículo 22, porque nunca falei eu a vossos pais, nem lhes ordenei no dia em que os tirei da terra do Egito, a respeito de holocaustos ou sacrifícios. O que acontece? Eles estavam de forma tão religiosa, praticando uma religiosidade, e quando a gente fala de religiosidade, a gente está falando de externo. Então eles estavam praticando ali os sacrifícios, os rituais, as cerimônias, como se aquilo os fosse salvar, entendendo que fazendo aquilo estava tudo certo. E Deus vem e fala justamente isso: olha, não é isso, vocês estão entendendo errado, não adianta. Olha o versículo 23, mas isto lhes ordenei, dizendo: escutai a minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós me sereis por povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Então, a condição para Deus não era a condição de salvação para o povo, não eram os rituais, os sacrifícios, mas era a obediência a Deus, a voz de Deus. Eles pegaram só uma parte. E por mais que a gente ache complicado e difícil todos os sacrifícios descritos em Levítico, mas para o povo era mais fácil. Era mais fácil sacrificar do que obedecer. Porque sacrificar, você se prepara, você vai lá, cumpre com aquela cerimônia e está tudo resolvido. Eu não preciso abrir mão de tanta coisa. Mas obediência, eu preciso abrir mão do eu, para começo de história. É mais difícil obedecer. Olha só, versículo 25 e 26. Desde o dia em que os vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje, enviei-vos todos os profetas, meus servos, cada dia madrugando e enviando-os. Desde a saída do Egito, 800 anos, 900 anos, dependendo do historiador. Todo esse tempo Deus fala: enviei-vos os profetas, meus servos, cada dia madrugando e enviando-os. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, antes endureceram sua cerviz e fizeram pior do que os seus pais. Tu, pois, falando com Jeremias, dir-lhe-ás todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Tu chamá-los, mas não te responderão. E lhes dirás: esta é a nação que não dá ouvidos à voz do Senhor seu Deus, e nem aceita a correção. A verdade já pereceu, e da boca deles foi cortada. Corta o teu cabelo, ó Jerusalém, e lança-o de ti, e levanta um pranto sobre as alturas, porque o Senhor já rejeitou e desamparou a geração do seu furor. As mulheres, então, nesse tempo, né, as que eram rejeitadas ali, abandonadas de alguma forma, elas cortavam os cabelos, né, raspavam o cabelo. Então Deus está falando: ó Jerusalém, estou te rejeitando, então aceita. Porque os filhos de Judá fizeram queimar os meus olhos do Senhor, puseram suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para contaminá-la. E edificar os lugares altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem no fogo seus filhos e suas filhas, coisas que eu não os ordenei, nem me subiu o coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que não se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Rinom, mas o vale da matança. E serão enterrados em Tofete, por não haver outro lugar. E os cadáveres deste povo serão para a comida das aves do céu.
e dos animais da terra, e não haverá quem as afugente. E farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, porque a terra se tornará uma desolação. Veja, aqui, nesse tempo que Jeremias profetizou, o capítulo 7, o 8 e o 9, que é o que nós vamos comentar hoje, estamos comentando, nesse tempo aqui, a Babilônia já estava ali, muito próxima de Judá, de Jerusalém. Porque a tomada de Jerusalém, a invasão final, foi em 586 antes de Cristo. Mas eles cercaram, né, o Império Babilônico, o exército da Babilônia cercou Judá em 604, 605 mais ou menos. Mas assim, um cercou no sentido de tirando a liberdade de ir e vir, não se tinha tanta liberdade como antes. Eles foram cercando até o momento em que em 586, então, invadiram. Nós vamos ver isso melhor com mais detalhes quando nós voltarmos para Segunda Reis e Segunda Crônicas, que lá vai dar mais detalhes. É só aqui para a gente situar um pouquinho. E o profeta está aqui, lembrando que no início do capítulo 7, Deus manda ele ir para a porta do templo de Salomão. Então ele está lá, pertinho, falando, cuidado, vocês estão vivendo uma vida de falsidade, vocês estão vivendo uma vida de hipocrisia, se arrependam. Lembrando que no versículo 7, Deus ainda fez uma promessa, Deus ainda fala, se vocês se arrependerem agora, eu farei com que vocês habitem neste lugar, para sempre. Está aqui. Só que a gente sabe que o povo não se arrependeu, então Deus levou e cumpriu a sentença. Eu não sou da área, tem o julgamento, né, tem o juízo, sai a sentença. Então o juiz dá a sentença, olha, foi julgado e é isso aqui que vai acontecer, essa aqui é a sentença. Então Deus fala, foi julgado, a sentença é o cativeiro. Jerusalém vai ser destruída. Mas a execução da sentença, neste caso, não é imediata, porque Deus ainda está dando chances, Deus ainda está falando, olha, ainda resta uma chance. A sentença, a execução dessa sentença, vem 10 anos depois, 12 anos depois dessa profecia, quando Jerusalém é invadida. Então, aqui é o ano mais ou menos 600, Jerusalém vai ser invadida em 586, 587, dependendo do historiador, da data ali que ele coloca, ou seja, 10, 12 anos depois, a profecia aqui se cumpre. Né? Aí vem o cumprimento dessa sentença, que é a invasão, a destruição de Jerusalém e o cativeiro. Veja que Deus avisou, Deus falou, olha, se vocês forem fiéis, Deus falou isso lá no deserto, quando deu a lei para Moisés. E desde o deserto, desde o primeiro ano no deserto, Deus deu a lei para Moisés quando, né? Qual que foi a duração desse tempo, né? Ali foi 40 dias, mas o tempo, eles demoraram 3 meses para chegar ali no monte, Moisés, né, com o povo, 3 meses para chegar ali no Monte Sinai. E no 9º mês, quando deu no 9º mês, eles estavam prontos já para sair. 9º mês não, quando deu 1 ano, né? Então eles ficaram 9 meses parados ali. Nesses 9 meses, Deus deu todos os detalhes, todos os preceitos, tudinho. A partir dali, Deus vem falando, se vocês não me obedecerem, eu vou pesar a mão, E aí passa 40 anos no deserto. Depois mais ali, 8, 12 anos Josué na guerra ali, conquistando Canaã. Depois mais 25 anos do descanso. 400 anos de juízes. Aí vem Saul, 40 anos, Davi, 40 anos, Salomão, 40 anos. E Deus sempre avisando, Aí a divisão do reino, 900 e pouco, aí 922 mais ou menos, a divisão do reino. 922, nós estamos no ano 600. Sempre Deus avisando. E nós estamos lendo
a Bíblia em ordem cronológica, nós estamos vendo que os reis vão passando e Deus vai mandando profetas. Né? Jeremias aqui é durante o reinado de Josias e depois os filhos dele. Então, em todas as coisas, Deus vai mandando profeta, falando, avisando. Aqui chega um ponto que... Né? E por que Jeremias é chamado, até de uma forma, muitas vezes, sem a gente entender a profundidade, de chorão? Porque ele recebe as visões de Deus, ele vê o Império Babilônico entrando na cidade de Jerusalém, ele vê a destruição e ele profetiza para o povo, e o povo não faz nada. E aí ele se desespera. E nós lemos os capítulos anteriores ao 7, que Jeremias fala: o meu coração está doendo, a minha barriga está doendo, as minhas entranhas estão se revirando de dor. Por quê? Porque ele via a visão da destruição, ele falava para o povo, e o povo sequer dava atenção para Jeremias. Aqui, quando Jeremias está profetizando aqui no 7, Nínive já tinha se ido. Aqui Nínive já não existia mais. Nessa profecia aqui do 7. Mas Deus continua dando, né? Falando. De diversas formas. Nós precisamos nos atentar para isso. Deus é um Deus de justiça. E a justiça de Deus, ela se revela até nisso, no sentido dele avisar, antes de julgar, antes de sentenciar, antes de mandar executar. Estamos em Jeremias 7, vamos para o 8. Capítulo 8, então, Deus, como eu disse, parece um pouco repetitivo e tem até quem reclame, porque é o mesmo assunto. Do capítulo 2 de Jeremias até o 25 são profecias avisando o povo de que Deus vai pesar a mão, de que está chegando o dia do basta, o basta de pecar, o basta de levar uma vida dupla, porque o povo estava levando uma vida dupla, que vida hipócrita, uma vida de hipocrisia, que Deus fala aqui no 7, é dupla, ou seja, é mostrando por fora uma coisa e por dentro a outra. Então o povo ia ali para a casa de Deus, oferecer seus sacrifícios, seus holocaustos, mas por dentro, eles não estavam adorando a Deus e servindo a Deus de verdade. Aqui no 7, no versículo 18, fala de a família inteira unida, adorando outros deuses, né? A idolatria. E aí no capítulo 8, então, Deus continua avisando que virá o juízo, que vai dar o basta, que o povo vai sofrer. E aí sabe o que o povo faz? Nada. Continua pecando, continua fazendo como se nada fosse. E aí nós vamos ver aqui no 8 novamente Jeremias chorando e sentindo ali o peso da tristeza. Lembrando dessa expressão que eu acabei de citar, que Jeremias é o profeta chorão, chamado de profeta chorão, mas na introdução de Jeremias eu falei mais sobre isso. Ele profetiza e ele vê as profecias. Primeiro, Deus mostra para ele através de visão. Então ele já vê ali como se fosse muito real para ele. Ele profetiza. O povo não faz nada. Só que Jeremias vê as suas profecias se realizando. Então Jeremias está lá. Ele vê Jerusalém sendo invadida. Ele vê o templo de Salomão sendo destruído. Depois que o povo é levado cativo, ele anda pela cidade destruída. Ele anda pelas ruínas de Jerusalém. Então, poucos profetas na Bíblia nós vemos isso, né? Que eles profetizam e depois vê a profecia acontecendo. A maioria morre antes da sua profecia se tornar real. Jeremias não, ele vê. Ele vive a história. E isso pesa mais ainda nas suas palavras e até para a gente sentir, entender essa tristeza de Jeremias. Nós vamos aqui então para o capítulo 8, eu quero ler o versículo 1 e depois o 6. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão os ossos dos reis de Judá, e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos moradores de Jerusalém, para fora de suas sepulturas.
Então, naquele tempo, está escrito o quê? Se refere ao quê? Ao tempo da invasão, tá? E é exatamente o que vai acontecer. O império ali, o exército vai invadir e vai abrir as sepulturas, inclusive, né? Procurando objetos de valor. Saquear tudo que pode, levar tudo que é possível. Quando nós estávamos lendo sobre a construção do Templo de Salomão, nós vimos a beleza e o quanto custou o Templo de Salomão, e o exército da Babilônia vai levar tudo, inclusive aquelas 2 colunas ali na entrada do Templo de Salomão. O império vai levar tudo, então eles vão também saquear as sepulturas, eles também vão lá tentar achar mortos que foram enterrados com valores, com objetos valiosos. E nós sabemos que isso acontece na atualidade, inclusive, né? Muitos cemitérios são saqueados, as pessoas procurando aliança. Agora não, diminuiu um pouco aquela questão de as pessoas tinham dentes de ouro, né? Em São Paulo, isso é bem, não é incomum, não é exceção, não. Agora, nos últimos 20 anos, reforçaram muito a segurança dos cemitérios em São Paulo. Eu trabalhei por muitos anos no Hospital das Clínicas, e ali perto tem dois ou três cemitérios, 3 cemitérios, um é mais público, vamos dizer assim, mas tem um ali que ele é o Cemitério da Consolação, que assim, famílias ricas estão enterradas ali. E eu lembro, teve uma época assim que todo dia tinha notícia de saque nos túmulos, nos jazigos ali. Quadrilhas especializadas nisso. Então a gente fica achando que é coisa aqui da Bíblia, que é coisa da maldade daqui, mas isso vem, né? Isso vem vindo. E é o mal, é o pecado, é a distância de Deus que faz com que as pessoas fiquem cada vez mais gananciosas de até mexer. E aqui Deus avisa, olha, né, os ossos serão tirados das suas sepulturas, mas é nesse intuito de pegar as coisas de valor. Vamos aqui para o versículo 6. Eu escutei. Versículo 5. Por que, pois, este povo de Jerusalém rebelde se desvia com uma apostasia perpétua? Persistem no engano e se recusam a voltar. Eu escutei e ouvi, não falam que é reto, não há ninguém que se arrependa do seu mal, dizendo: que fiz eu? Cada qual se voltou para a sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Muitas vezes a gente acha, né, que ninguém está vendo, ninguém está ouvindo, mas Deus fala que Ele está ouvindo tudo. E aqui Ele fala: não há ninguém que se arrependa do mal. Ninguém. O versículo 7. Até a cegonha no céu conhece o seu tempo determinado, e a rola, o grou e a andorinha observam o tempo da sua ribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como dizeis, pois, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Certamente que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios são envergonhados, são aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. E que sabedoria, pois, têm eles? Então Deus falando, olha, a sabedoria que se fala que é sábio aí, é uma sabedoria que não tem validade nenhuma. Porque não é uma sabedoria, a sabedoria que rejeita a palavra do Senhor não é sabedoria de verdade. Os sábios são envergonhados, né, pois rejeitaram a palavra do Senhor. Vamos aqui o versículo 13. Certamente os consumirei, diz o Senhor, não haverá uvas na videira, nem figos na figueira, e até a folha cairá, e o que lhes dei se irá deles. Porque 14. Por que nos assentamos ainda? Ajuntai-vos e entremos nas cidades fortes. Ali sejamos calados, porque o Senhor nosso Deus já nos fez calar e nos deu a beber água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. Esperava-se a paz, mas nenhum bem veio, e por um tempo da cura, e eis o terror. Então aqui o profeta falando, né? O próprio Jeremias falando aqui
do povo, dizendo, né, procurando paz, paz, encontramos, nós nos arrependemos, pecamos contra o Senhor, mas Deus continua falando, ó, estão falando só da boca para fora, não é real, não tem arrependimento de verdade. Eles escutam, né, as profecias, até citando aqui o 9, se fazem de sábios e, na verdade, não tem nada de arrependimento de verdade. E aí Jeremias, então, se expressa ali na sua tristeza. Olha o versículo 18, vamos ler aqui, do 18 ao 22. Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito longínqua. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com suas imagens esculpidas, com vaidades estranhas? Passou a ceifa, acabou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, estou preto. O espanto se apoderou de mim. Esse estou preto é pelo hábito, era pelo costume de na lamentação ir lá para cinzas, né? Vestir roupas de pano, sacos ali e clamar ali, expressar a sua tristeza ali nas cinzas. Porventura não há bálsamo em Gileade, não há ali médico, por que então não aconteceu a cura da filha do meu povo? Então aqui, o versículo 22, né? Deus já ali questionando. Nenhum médico terreno poderia resolver, nenhum ser humano ali poderia resolver, restaurar a condição de Judá ou de Jerusalém. Somente Deus. E eles estavam fazendo o quê? Virando as costas para Deus. É isso que o povo de Judá fez. Aqui do 18 ao 22, então Jeremias expressando sua tristeza e ao mesmo tempo em que questionando, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, e aí Deus meio que tem uma conversa ali com ele, vai se expressando com ele também, né? Deus falando, não tem médico, não adianta o que eles façam. Lembrando que Jeremias profetizou por alguns anos e somente depois que ele sentou para escrever as suas profecias. Então, ele escreveu também a sua expressão quando profetizou e como Deus falou ali com ele. E o capítulo 9, então, nós vamos ter mais de Jeremias lamentando a situação de Judá, e ele vai lamentando e também falando com o povo ali, o que Deus estava mostrando para ele. Olha o que Jeremias fala aqui no versículo 9:1. Oxalá minha cabeça fora como água, e os meus olhos fonte de lágrimas, para que eu pudesse chorar dia e noite pelos mortos da filha do meu povo. Então, como eu sempre falo, né? A gente conhece Jeremias como o profeta chorão, mas não é de uma forma pejorativa. Muitas vezes a gente fala de chorão como que sendo de uma criança mimada que chora por qualquer coisa, mas Jeremias não foi esse chorão de que chora por qualquer coisa. Ele chorou por razão, porque ele viu que o seu povo, a sua nação, o povo de Deus ia ser destruído. E aqui ele fala, eu queria que a minha cabeça fosse de água, eu queria que os meus olhos fossem fonte, como uma fonte de água, para que eu pudesse chorar dia e noite. Então, ele está falando como que assim, esgotou, não tem mais água para sair de tanto que eu já chorei. Oxalá tivesse no deserto uma hospedaria de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de traidores. Então, eu ia deixar eles ali, nessa hospedaria, e ia, ficar longe, para que eu não visse, para que eu não sofresse.
e dobram sua língua como se fosse o seu arco para a mentira, não se fortaleceram para a verdade na terra, porque de malícia em malícia avançam e não me conhecem, diz o Senhor. Aí ele já se volta aqui para falar o que Deus estava falando, né? Para repetir o que Deus estava falando. Olha a situação que estava o povo, né? Guardai-vos cada um do seu próximo, e de nenhum de vossos irmãos vos fieis, porque todo irmão há de suplantar totalmente, e todo próximo andará caluniando. E cada um enganará seu próximo, e não falarão verdade. Ensinaram a sua língua a falar mentiras, e cansam-se de praticar a iniquidade. Vamos aqui para o versículo 8. Seta afiada é a língua deles, de engano fala. Cada um com a sua boca fala de paz com o seu próximo, mas o seu coração lhe arma ciladas. Então é aquela hipocrisia falada no capítulo 7. Fala uma coisa, mas lá dentro é outra. Põe um sorriso aqui para o próximo, mas lá dentro está armando ciladas. Por essas coisas eu não os visitaria, diz o Senhor. De tal nação não se vingará minha alma sobre os montes. Levantarei choro e lamentação e pranto sobre as moradas do deserto, porque elas já estão queimadas, e não há quem passe por elas, nem se ouve mugido de gado, desde as aves do céu até os animais da terra fugiram e se foram. Isso vai acontecer com Judá. A situação vai ficar tão difícil para eles que não vai sobrar nada, nem agricultura, nem animais, nem nada. E eu farei de Jerusalém montões de pedras, morada de chacais, e das cidades de Judá farei uma assolação, sem nenhum habitante. Nós não temos ideia do que é isso, né? De como aconteceu isso aqui. Vai melhorar um pouquinho conforme nós formos vendo as coisas acontecendo aqui na Bíblia. Mas é isso aqui que vai acontecer com Jerusalém e com Judá. Será devastada, não vai sobrar nada. Nada, nada, nada. Quando o povo volta do cativeiro, o povo volta e vê Jerusalém destruída, 70 anos depois, pensa que Jerusalém vai ser destruída, o templo de Salomão vai ser destruído em 586, vão para o cativeiro e 70 anos depois começam a voltar. Quando eles começam a voltar, a situação é triste, que se ficou 70 anos abandonado. Foi destruído, teve incêndio, né? E fica ali 70 anos abandonado. Pensa como eles vão voltar e vão ver isso. E muitos que vão para o cativeiro não vão morrer no cativeiro, eles vão voltar, mesmo 70 anos depois. Vão voltar já velhos, mas voltarão. E eles verão a cidade destruída. Versículo 13. E diz o Senhor: por que deixaram a minha lei, a qual tinha posto diante deles, e não obedeceram a minha voz, nem andaram nela? Antes se foram após a imaginação do seu próprio coração, e após os Baalins, como lhes ensinaram seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que a este povo eu darei a comer losna, e lhes darei a beber águas de fel, ou seja, águas amargas, águas ruins. Vamos continuar aqui em Jeremias 9, finalzinho já aqui. Versículo 19. Porque uma voz de lamento é ouvida de Sião. Como estamos arruinados, estamos grandemente confundidos, porque deixamos a terra, porque transtornaram as nossas moradas. Ouvi, pois, ó mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca, e ensinai o pranto às vossas filhas, e cada uma sua amiga a lamentação. Porque a morte subiu por nossas janelas, entrou nos nossos palácios para destruir das ruas as crianças e das praças os jovens. Fala, assim diz o Senhor: até os corpos dos homens mortos jazerão como esterco sobre a superfície do campo, e como gavela através do colhedor, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor. Então vamos aqui à parte final. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem em sua força se glorie o forte, nem o rico se glorie em suas riquezas. Então, no que se deve se gloriar? Não na sua sabedoria, no seu entendimento, ou naquilo que você já conquistou, mas se glorie nisto, que ele me entende e me conhece. E a promessa de Deus aqui, para aqueles que, apesar de todo esse pecado do povo, apesar de todo o pecado da nação, apesar de todo
pecado da sociedade, aqueles que permanecem fiéis a Deus. Porque mesmo Judá, nessa situação toda, há ali ainda poucos, mas há judeus fiéis, pessoas, servos fiéis a Deus. E essa palavra, ela é para nós também, os que se mantêm fiéis servindo a Deus. Se glorie nisto, que Ele me entende e me conhece. Então é nisso que nós devemos, é conhecer a Deus, buscar a Deus. Eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem, diz o Senhor, que castigarei a todo circuncidado com o incircunciso. Ao Egito, a Judá, a Edom e aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos os que estão nos últimos recantos que habitam no deserto, porque todas essas nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. E aí nós terminamos então o capítulo 9, a leitura de hoje. Veja, né? Me entende e me conhece. E os atributos que Deus está falando aqui: misericórdia, juízo, justiça. É isso que Deus se agrada. Então, nós recebemos, nós damos. Com o mesmo amor que Deus nos amou, nós devemos amar. Com a mesma misericórdia que Deus tem de nós, nós também devemos ter pelo nosso próximo. O cuidado, a justiça, ser justo. Isso em todos os aspectos da nossa vida, em todos os nossos papéis, em todas as nossas áreas. Muitas vezes nós vemos mães, né, exigindo dos filhos algo que elas não dão o exemplo, elas não são. Exigindo uma obediência e elas não são obedientes, né? Ou puxando para nós, como eu sempre falo, nós como sujeito. Exigindo algo que eu não sou. A minha obediência, ela fica em xeque quando eu exijo de outro. Aqui, os judeus praticavam a circuncisão física. E Deus está falando sobre incircuncisão de coração. Ou seja, eu preciso ter o meu coração. O que é a circuncisão, né? É uma marca, é tirar algo. Tirar algo que não é para estar ali. Deus falou, isso aqui não é para estar aqui. Tira. Isso é circuncisão. Circuncisão fala de cicatriz. Mesmo que fisicamente só é possível ver com o microscópio. Mas fala disso, de tirar algo que Deus não quer. Mesmo que doa. Porque é uma cirurgia. Circuncisão é uma cirurgia. Local, pequena, mas é. É tirar algo mesmo que doa, porque Deus não quer que esteja ali. Pecar é bom? É sim. Ninguém me diga que não é, porque pecar é bom. E por isso que a gente peca, porque é bom. Pecar é bom. O problema do pecado é que é só bom na hora. Momentaneamente. Porque acabou de pecar, ou mesmo ali no meio do pecado, já começa a pesar a consciência, já começa a sentir o peso do pecado. O preço é alto demais. Nos afasta de Deus. Deus é um Deus santo. Não tem espaço para pecado perto de Deus. O pecado nos afasta de Deus. E nós precisamos ter consciência disso. Nós precisamos entender. Judá passou por o que passou por conta de pecado, mas não só por causa do pecado, mas pelo que o pecado traz. Eles não se arrependeram, eles não se voltaram para Deus. Eles ficaram ali colocando o externo, a aparência, como se estando ok. Não, porque eu pratico, eu vou na casa de Deus, eu ofereço sacrifício, eu ofereço holocausto. Não basta ir à casa de Deus. Como eu disse no começo, não basta eu abrir a Bíblia no Salmo 91 e colocar isso na minha mesa. Eu tenho que viver o que está ali. Então, Deus quer coração, Deus quer intenção, Deus quer sinceridade e Deus quer exclusividade. Nós estamos nos encaminhando para falar, né, do que é esse ciúme de Deus. Deus quer exclusividade.
mas é uma exclusividade diferente do que nós entendemos. Não é uma exclusividade numa área, não é uma exclusividade num momento, é uma exclusividade total. Jesus, ele veio não para ser só, né? O só entre aspas, porque já é demais, né? A gente não merece. Mas ele não veio para ser o Salvador. Ele veio também para ser o nosso Senhor. Todo mundo quer Jesus Salvador, que salva do problema, que salva do inferno, que salva da doença, que salva das coisas difíceis. Mas Jesus também quer ser e precisa ser o nosso Senhor. E nós, como servos, é obediência, e é obediência total. É abaixar a cabeça e fazer aquilo que Deus fala para fazer. A começar no amor. Amar a Deus acima de todas as coisas. E depois, amar o próximo como a nós mesmos. Jesus já bem disse, são os 2 maiores mandamentos. E isso faltou aqui em Judá. Isso faltou aqui em Jerusalém. O amar a Deus sobre todas as coisas e o amar ao próximo. Vimos aqui que eles falavam bem para o próximo, mas no coração estavam armando ciladas, sempre olhando a si mesmo como ponto principal, como foco de todas as coisas. Eu quero o meu bem, não importa que eu tenha que fazer mal para o outro. Essa era a ideia em Judá, essa era a ideia em Jerusalém. Eu quero me dar bem. Para Deus, não, para Deus eu já estou indo ali, eu já ofereço holocausto, já ofereço sacrifício, está tudo certo. E não é isso que Deus quer. Então que fique hoje para nós isso. Que fique muito consciente para nós que Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus justo, e é isso que Ele quer de nós, que nós busquemos a cada dia conhecê-lo para servi-lo melhor. Falamos que amamos a Deus, quando a gente ama alguém, a gente quer saber o que a faz feliz, o que a deixa feliz, o que a deixa satisfeita, para a gente ir lá e fazer aquilo que a deixa feliz. Nós amamos a Deus, então nós podemos saber o que deixa Deus feliz, para que nós possamos servi-lo melhor. E o que deixa Deus feliz, acabamos de ver. Justiça, misericórdia, juízo, verdade, sinceridade, obediência. Coração inteiramente voltado para Deus. Amém? E assim nós encerramos então Jeremias 7-9. Fiquem com Deus então, gente. Gratidão, que Deus abençoe e recompense por mais esse tempo aqui, lendo e ouvindo a palavra de Deus. Fiquem com Deus.